E vamos continuar falando sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que vai acontecer neste domingo. Olha, como todos os anos, é esperado que discussões atuais possam ser cobradas no dia da prova, seja nas questões de múltipla escolha ou na redação. Eu estou aqui com a professora Keurelene Campelo. Bom dia, seja muito bem-vinda aos estúdios do Bom Dia News. Bom dia, obrigada. Então, professora, o Enem, ele cai muito a atualidades. Eu até já falei aqui no Bom Dia que para fazer o curso de jornalismo, eu também passei pelo Enem. E o que me salvou é porque eu lia muito as revistas que tinham notícias, revistas de tudo que passava na atualidade, ou na televisão, enfim. No Enem desse ano não vai ser diferente, né? Então, é justamente isso. A proposta do Enem é justamente trazer temas que estão na atualidade, na realidade do estudante, para que ele consiga realmente descrever, para que a gente consiga perceber que ele tem um ponto crítico em relação à cidade que ele mora, ao estado, ao país. Porque embora o Enem ele tenha um foco nacional, é muito importante que os nossos estudantes tenham noção de que momento político, econômico, cultural, social nós estamos vivendo. É verdade, ou seja, tem que estar muito antenado em todas as notícias, né? Não só dessa cidade, mas do país todo. Sim, justamente, pensando e do sempre mundo também. Do mundo, é verdade, e sempre analisando num contexto histórico, né? Porque quando a gente fala em atualidade, a gente sempre se liga nos temas, como o próprio nome diz, atuais do ano em que o Enem vai acontecer, né? Mas a questão é que, embora a gente tenha inúmeros conteúdos, inúmeros temas que foram abordados no ano de 2019, sempre prestar atenção no contexto histórico em que esses momentos estão contextualizados. É verdade, a senhora poderia me dar um exemplo de algum tema que é atual, mas tem um contexto histórico por trás? Sim, a gente pode, pensando, por exemplo, na história do Brasil. Um dos temas que mais caem em história no Enem de Humanas é a Era Vargas, por exemplo. Então, a gente pode pensar que a Era Vargas, ela foi lá na década de 30, naquele primeiro momento do Getúlio Vargas, em que ele instituiu inúmeras leis trabalhistas, e a gente pode relacionar com a atualidade, que é o quê? A gente, hoje no ano de 2019, o Ministério do Trabalho, ele saiu, né, como uma pauta do governo federal. A gente pode analisar a reforma da Previdência, que é um tema que nós estamos discutindo tanto, mas que desde a década de 30, com as reformas trabalhistas, é um tema importante que a gente sempre vem discutindo. E lembrando, né, que o Enem ele foi reformulado no ano de 2011. E do ano de 2011 para cá, vários temas foram recorrentes, como, por exemplo, a gente pode colocar o desmatamento, as queimadas, a gente pode colocar a crise econômica ali, ou então um conflito entre China, Coreia do Norte e os Estados Unidos, que são temas que são muito recorrentes, embora seja também uma atualidade de 2019. E também desastres naturais. Justamente, os desastres naturais, é verdade. E eu chamaria muita atenção, assim, em relação ao desmatamento, às queimadas, também ao consumo de carne. É um tema que a gente tem discutido bastante, principalmente devido às queimadas na Amazônia, que o mês de agosto de 2019 bateu recordes, né, nas queimadas, então eu apostaria bastante nesses temas. Mas assuntos mais recentes não vão cair na prova, né? Porque as provas já foram elaboradas, como, por exemplo, esse caso do óleo no litoral nordeste. Sim, é verdade. É um ponto que realmente as questões já foram elaboradas, né? A prova já é agora domingo, mas eu realmente daria um destaque. Talvez realmente não caia diretamente, mas é importante você saber o que está acontecendo, né? Ter noção do que está marcando aí a nossa região Nordeste e o Brasil de uma forma geral. E eu até falei aqui no começo da nossa entrevista que a atualidade, ela não cai só naquelas questões de múltipla escolha, ou seja, aquelas questões de marcar, né? Sim. Mas pode cair também na redação, ou como tema, ou se a pessoa estiver bem informada e tiver certeza
daquele tema pode até colocar, não é? Isso, justamente, porque a redação, você tem que pensar que você vai fazer um texto argumentativo, dissertativo. Então, é sempre interessante a gente iniciar esse texto fazendo alguma alusão histórica, citando autores conhecidos e sempre lembrando o contexto, né? Saber, por exemplo, cai um determinado assunto sobre a educação no ano de 2019. Então, faça um apanhado de como que é a educação, as leis básicas que estão vigentes na educação, para fazer um contexto mesmo, né? Não tem como começar qualquer redação sem fazer um contexto prévio do conteúdo. Professora Keorelene, mas você que está diariamente aí antenada nos assuntos para poder repassar para os seus alunos, quais as dicas que você dá ao ir para as provas e se deparar com questão de atualidade? Tem algum assunto que você sempre está batendo, olha, esse assunto aqui eu acho que vai dar certo lá na prova? Bem, um assunto em relação a atualidades que cai bastante em relação às questões políticas. Olha, antes de eu entrar nesse ponto, eu queria dar aqui um destaque que já é bem discutido desde o início do ano, de que algumas questões polêmicas não entrariam, né, no Enem 2019 por inúmeras questões. Então, o que é que eu digo? Que é importante focar nesses temas mais neutros que a gente está discutindo, e a aposta que a gente está fazendo é realmente 4 pontos, né? A gente tem aí as queimadas na Amazônia, a gente também tem a saída do Reino Unido da União Europeia. Com certeza é uma aposta muito grande de que essa discussão da saída do Reino Unido da União Europeia, ela vai aparecer bastante, tanto na história como também nessa parte da geopolítica, da sociologia, certo? É realmente assim, uma das grandes apostas do Enem 2019. E para encerrar a nossa entrevista, eu queria que você desse um recado para quem está assistindo, para quem vai fazer o Enem, para no domingo se dar bem nessa prova. Ok, pessoal, então olha só, a minha maior dica é que vocês realmente possam pegar a prova do Enem e ler com bastante atenção. A grande questão do Enem é que ele é contextualizado, né? Ou seja, vai cair temas na política, na economia, na questão social. Então faz ali um contexto, pega a questão e lê bastante. Porque as questões do Enem, elas são bem complexas, as alternativas nunca são pontuais ou diretas. Então a ideia é: pegou o enunciado da questão, ler com bastante atenção, porque muitas vezes no próprio enunciado já está lhe dando dicas ali, qual é o tema que está abordando, já está dizendo qual é a pergunta central. Então a dica é o enunciado, ler com bastante atenção. Tá certo? Muito obrigada pela presença. Obrigada. Foi um enorme prazer conversar com a senhora aqui, professora. Obrigada, gente.